Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na preciosa Palavra de Deus. E antes de começarmos, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Deixa aí também o seu joinha para mim. E se esta palavra falar ao seu coração, compartilha este devocional com alguém. Talvez exista uma pessoa precisando exatamente da mensagem que nós vamos estudar hoje. Ontem nós meditamos em Atos, capítulo 20, versículo 28, quando aprendemos que o Espírito Santo estabelece líderes para cuidar do rebanho. Vimos uma expressão muito importante do apóstolo Paulo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Aprendemos que quem cuida das outras pessoas também precisa cuidar da própria vida espiritual. E vimos ainda que a igreja não pertence ao pastor, ao dirigente ou a qualquer outro líder. A igreja pertence a Jesus Cristo, que a comprou com o seu próprio sangue. Hoje nós vamos continuar praticamente no mesmo assunto, mas agora Pedro vai nos mostrar como esse cuidado deve acontecer. O nosso tema de hoje é: o verdadeiro pastoreio é exercido com vigilância, amor e exemplo. E essa é uma palavra que fala diretamente aos pastores e líderes, mas também possui ensinamentos preciosos para toda a igreja. Antes de abrirmos a palavra, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir orientação a Ele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Dai-nos entendimento e um coração humilde para receber aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Abençoa os pastores, os líderes e cada pessoa que está acompanhando este devocional. Que tudo seja para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos irmãos, agora vamos à palavra do nosso Deus em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, é um texto maravilhoso, mas também muito forte, né, meus irmãos? Muito forte. Pedro está falando a homens que receberam uma grande responsabilidade: cuidar de pessoas. E é interessante que Pedro utiliza exatamente a figura do pastor e do rebanho. Isso não aconteceu por acaso, porque Pedro conhecia muito bem esta linguagem. Depois da ressurreição, Jesus teve uma conversa muito especial com ele. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, mas o Senhor o restaurou. E durante aquela restauração, Jesus perguntou 3 vezes se Pedro o amava. Está lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 16. Jesus disse assim: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Percebam uma coisa muito bonita. Anos depois, quando Pedro escreve aos líderes da igreja dizendo: apacentai o rebanho de Deus, ele está ensinando aquilo que um dia o próprio Jesus havia ensinado a ele. Pedro sabia que aquelas ovelhas não pertenciam ao pastor, pertenciam a Cristo. E isso aparece claramente no nosso texto de hoje. Apacentai o rebanho de Deus.
Não é o meu rebanho, não é o seu rebanho, é o rebanho de Deus. Essa verdade parece simples, mas muda completamente a nossa maneira de compreender a liderança cristã. Quem recebeu uma responsabilidade na obra de Deus não recebeu pessoas para possuir, recebeu pessoas para servir. Não recebeu vidas para controlar, recebeu vidas para cuidar. Não recebeu um grupo para construir o seu próprio nome. Recebeu foi uma responsabilidade para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro líder, ele sabe que um dia terá que prestar conta ao verdadeiro dono do rebanho. E por isso Pedro diz, tendo cuidado dele. Veja que palavra bonita, cuidado. Pastoreio verdadeiro envolve cuidado. E cuidar exige proximidade. É muito difícil cuidar de alguém sem conhecer esta pessoa. O pastor precisa conhecer o rebanho. O professor de escola bíblica dominical precisa conhecer a seus alunos. O líder precisa perceber quando alguma coisa mudou. Às vezes, uma pessoa que sempre chegava alegre começa a chegar calada. Uma pessoa que nunca faltava começa a desaparecer. Alguém que participava começa a se afastar. Uma pessoa que conversava com todos começa a ficar isolada. Talvez ninguém perceba, mas quem está cuidando precisa desenvolver essa sensibilidade para perceber. Provérbios 27, verso 23 diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre o gado. Olha que expressão, meus irmãos. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Não é apenas saber o nome, é perceber como aquela pessoa está. É olhar e perguntar, meu irmão, está tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Posso orar por você? Às vezes, uma pergunta feita com amor abre uma porta que estava fechada havia muito tempo. Existem pessoas dentro das igrejas sorrindo por fora e chorando por dentro. Pessoas que cantam, trabalham, ajudam, participam, mas estão enfrentando batalhas que ninguém conhece. Por isso, o verdadeiro cuidado aquele cuidado espiritual exige vigilância. Não vigilância para procurar defeitos, não uma vigilância para controlar a vida da pessoa, mas vigilância para perceber perigos. O bom pastor observa porque deseja proteger. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12, que o mercenário, quando vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Mas o bom pastor permanece. Essa é a diferença. O mercenário está interessado naquilo que recebe das ovelhas. O pastor está interessado no bem das ovelhas. E então Pedro começa a mostrar algumas atitudes que não podem fazer parte do verdadeiro pastoreio. Ele diz: não por força, mas voluntariamente. Isso significa que o cuidado com a igreja não deve ser realizado com má vontade. Imagina alguém dizendo, meus irmãos, eu tenho que fazer isso porque me colocaram aqui. Tenho que visitar porque sou obrigado. Tenho que ensinar porque não apareceu outra pessoa. Tenho que cuidar porque é minha função. Pedro está dizendo que não é assim. O serviço cristão precisa nascer de um coração disposto. Isso não significa que nunca ficaremos cansados. Todo trabalhador se cansa. Pastores se cansam, professores de escola bíblica dominical se cansam, dirigentes se cansam, missionários se cansam.
Quem trabalha na obra também enfrenta dias difíceis. Mas existe uma diferença entre estar cansado e servir sem amor. Uma pessoa pode estar fisicamente cansada e ainda possuir um coração completamente disposto diante de Deus. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Talvez ninguém veja todo o trabalho. Talvez ninguém saiba quantas vezes você orou por determinada pessoa. Talvez ninguém saiba quantas mensagens você enviou, quantas visitas fez, quantas vezes preparou uma aula enquanto estava cansado, quantas vezes aconselhou alguém enquanto também enfrentava suas próprias lutas. Mas, meus irmãos, Deus vê. Deus vê. Nenhum trabalho realizado sinceramente para o Senhor é inútil. Pedro continua, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Agora ele toca em outro ponto muito sério. O ministério não pode ser movido pela ganância. A obra de Deus não é instrumento para enriquecimento pessoal. O evangelho não é mercadoria. A fé das pessoas não pode ser explorada. Pedro sabia que o coração humano pode se corromper. Por isso ele deixa essa advertência. Paulo também escreve em 1 Timóteo 6,10, porque amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Observe que a palavra de Deus não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ela fala do amor ao dinheiro. Quando o dinheiro passa a governar o coração, alguma coisa está errada, meus irmãos. E isso é ainda mais perigoso quando entra no ministério. O verdadeiro servo não pergunta primeiro, o que eu vou ganhar com isso? Ele pergunta, como posso servir ao Senhor nisso? E Jesus Cristo é novamente o nosso maior exemplo. Evangelho de Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se alguém poderia exigir ser servido, era Jesus. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Mas quando veio ao mundo, mostrou-nos o caminho do serviço. No Evangelho de João 13, Jesus fez algo impressionante aqui, meus irmãos. Ele se levantou da mesa, tomou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. O mestre lavando os pés dos alunos. O Senhor servindo aos servos. E depois Jesus disse, lá em João 13,15, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui começamos a compreender o final do nosso texto. Pedro diz, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Talvez esta seja uma das frases mais importantes quando falamos sobre liderança cristã. Servindo de exemplo ao rebanho. Pedro não diz apenas mandem, ele diz sejam o exemplo. Não apenas ensinem, mas vivam aquilo que ensinam. Porque existe uma coisa que ensinamos com palavra. Mas existem coisas, meus queridos irmãos, que somente ensinamos com a vida. Um líder pode pregar sobre oração, mas o rebanho precisa perceber que ele ora. Pode ensinar sobre humildade, mas precisa demonstrar essa humildade. Pode falar sobre fidelidade, mas precisa ser fiel. Pode ensinar sobre perdão, mas precisa saber perdoar, né, meus irmãos? Pode falar sobre amor, mas precisa tratar as pessoas com amor.
Paulo entendia isso muito bem. Em 1 Coríntios 11:1, ele escreveu: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Veja que responsabilidade. Paulo podia dizer: olhem para a minha vida, não porque ele fosse perfeito, mas porque procurava andar seguindo a Cristo. E aqui está um princípio muito importante. A autoridade espiritual mais forte não vem do título, vem do exemplo. O título pode fazer alguém ouvir você por obrigação, mas o exemplo faz alguém respeitar você de coração. Uma criança aprende muito mais observando os pais do que apenas ouvindo aquilo que eles dizem. Um novo convertido observa os crentes mais antigos, um aluno observa seu professor, a igreja observa seus líderes. E muitas vezes nossas atitudes pregam antes de nossas palavras. Por isso Paulo disse em 1 Timóteo 4:12, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Veja quantas áreas Paulo menciona: palavra, comportamento, amor, fé, pureza. Em outras palavras, Timóteo, não tente provar sua autoridade apenas falando, mostre Cristo através da sua vida. Ah, meus irmãos, que é isso? E isso serve para todos nós. Porque talvez você não tenha um cargo na igreja, mas alguém está observando a sua vida. Talvez os seus filhos estejam observando, seus netos, seu marido, sua esposa, um colega de trabalho, um vizinho, um novo convertido, uma pessoa que começou recentemente a frequentar a igreja. E talvez ela esteja tentando entender o que significa ser cristão, observando como você vive. Por isso Jesus disse no Evangelho de Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus não disse apenas que ouçam, ele diz que vejam. Existe uma mensagem que precisa ser vista, e essa mensagem é a nossa maneira de viver. Agora perceba como o devocional de ontem se encaixa perfeitamente com o de hoje. Ontem nós aprendemos em Atos 20:28, o Espírito Santo estabelece líderes para cuidar do rebanho. Hoje Pedro nos ensina, e aqueles que foram chamados para cuidar precisam fazê-lo da maneira correta, com vigilância, com disposição, sem ganância, sem autoritarismo, com amor e principalmente sendo o exemplo. Isso é pastoreio bíblico. E aqui precisamos fazer uma observação importante. Liderança espiritual não significa ausência de autoridade. A Bíblia ensina a autoridade. Existem momentos em que o líder precisa orientar, precisa corrigir, precisa dizer não, precisa proteger o rebanho, precisa tomar decisões difíceis. Mas existe uma diferença enorme entre exercer autoridade e ser autoritário. Jesus possuía toda a autoridade. Mateus 28:18 registra as suas próprias palavras. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Mesmo possuindo toda a autoridade, Jesus não humilhava pessoas para provar que era poderoso. Ele não precisava diminuir ninguém para demonstrar a sua grandeza. Por isso, o verdadeiro líder não precisa lembrar constantemente às pessoas: eu mando aqui. A sua vida, o seu caráter, a sua fidelidade e o seu exemplo demonstram quem ele é. Ou seja, quem ele é. E quanto maior a responsabilidade, meus irmãos, maior deveria ser a humildade.
Porque ninguém consegue cuidar corretamente das ovelhas de Cristo, esquecendo que também é uma ovelha. Vou até repetir. Ninguém consegue cuidar corretamente das ovelhas de Cristo, esquecendo que também é uma ovelha. O pastor também precisa do bom pastor. O professor de escola bíblica dominical também precisa de aprender. O pregador também precisa ouvir a palavra. O líder também precisa ser corrigido por Deus. Todos nós dependemos da graça. E Pedro termina sua orientação apontando para algo maravilhoso logo após o versículo seguinte. Em 1 Pedro 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Quem é o sumo pastor? Jesus Cristo. Pedro está dizendo aos líderes: vocês são pastores, mas existe um pastor acima de vocês. Vocês cuidam do rebanho, mas existe um dono do rebanho. Vocês possuem responsabilidades, mas um dia o sumo pastor aparecerá. E isso traz duas verdades. Primeiro, responsabilidade, porque prestaremos conta. Mas também traz consolo, porque o trabalho fiel não será esquecido. Talvez existam servos de Deus fazendo um trabalho que quase ninguém percebe. Pastores de pequenas congregações, professores preparando aula para poucos alunos, irmãs ensinando crianças, obreiros visitando enfermos, pessoas cuidando de novos convertidos, servos orando por vidas durante anos. Talvez nunca recebam aplausos, talvez nunca apareçam, talvez seus nomes nunca sejam conhecidos por muita gente, mas existe alguém que vê, o sumo pastor vê. Hebreus capítulo 7, versículo 10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade, que, para com seu nome, mostrastes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não esquece, meus irmãos. Talvez homens esqueçam, mas Deus não esquece. Talvez ninguém agradeça, Deus viu. Talvez ninguém reconheça, Deus sabe, meus irmãos. Por isso, continue servindo, continue cuidando, continue ensinando, continue orando, continue sendo exemplo, mas faça tudo para Cristo. Porque no reino de Deus, fidelidade vale mais do que a aparência. E quero terminar deixando uma reflexão para todos nós. Mesmo que essa leitura diária fala diretamente sobre pastoreio e liderança, existe uma pergunta que serve para qualquer cristão. Que tipo de exemplo eu estou deixando para as pessoas que convivem comigo? Se alguém aprender sobre Jesus apenas observando a minha vida, o que essa pessoa aprenderá? Ela verá amor? Humildade? Paciência? Fidelidade? Perdão? Mansidão? Ou verá apenas palavras? Essa pergunta é séria, meus irmãos, muito séria. Porque o cristianismo não foi feito apenas para ser explicado, foi feito para ser vivido. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Que Deus nos ajude a viver aquilo que nós pregamos, que nossos pastores possam ser exemplos, que nossos professores de escola bíblica dominical sejam exemplos, que os nossos dirigentes sejam exemplos, que os pais sejam exemplos dentro de casa e que cada cristão possa dizer como Paulo: sede meus imitadores como também eu de Cristo.
Não porque somos perfeitos, mas porque estamos caminhando através daquele que é perfeito, Jesus Cristo, o sumo pastor das nossas almas. Meus irmãos, amanhã, se Deus permitir, continuaremos a nossa caminhada pela palavra de Deus. Nosso texto amanhã será em Atos, capítulo 20, versículo 32, e o tema será: a palavra da graça edifica a igreja e garante a nossa herança. Hoje nós aprendemos que o verdadeiro pastoreio é exercido com vigilância, amor e exemplo. Amanhã veremos que depois de orientar aqueles líderes, Paulo os entrega a Deus e a palavra da sua graça. E será uma continuação muito bonita desta mensagem. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua casa e a sua família. E guarde esta palavra no coração. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3, nos ensina: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O verdadeiro pastoreio não é demonstrado apenas pelo que se fala, é demonstrado pela maneira como se vive. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, e até o nosso próximo devocional.